Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 14, versículo 18 em diante. Os egípcios, disse o Senhor, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: "Vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Capítulo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41
em diante. Davi e o gigante. O gigante olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos eu o matarei. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Mas Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Histórias verdadeiras, força, coragem, fé, principalmente fé, porque eles creram em Deus, eles confiaram em Deus. Moisés estava em frente ao mar, junto com todo o povo. Imagine, o faraó com todo o seu exército atrás do povo, dos israelitas, e Moisés libertando aquele povo. Imagine um líder tirar todo o povo da escravidão e quando chegou de frente ao mar e pensou, e agora? Aí o povo todo se revoltou com Moisés. Olha o que você fez conosco.
Saímos de lá, eles falaram para Moisés, você nos tirou de lá e agora o povo todo pensava que ia ser morto pelo exército do faraó. E Moisés orou a Deus e olha só o grande milagre que Deus fez e pediu para Moisés estender as mãos para o mar e Deus abriu o mar para Moisés passar com o povo. Aí vai os egípcios, o exército do faraó, continuou perseguindo os israelitas junto com Moisés. E Deus falou para Moisés novamente para erguer suas mãos em direção ao mar, e as águas avançaram e eles morreram. Os egípcios morreram, o exército do faraó. Quando ele não confiou no povo, o que vamos fazer? Moisés não falou para o povo, vamos ver se a gente tem alguma ideia, vamos ver se a gente faz algo, ou vamos correndo em direção à esquerda ou à direita. Olha, vamos ver outra opção. Ou eu vou falar com o faraó, com o exército de faraó, para ver se tem alguma coisa que podemos fazer para livrar o povo. Ele não foi perguntar para ninguém. Ele não pediu. Moisés, com aquela multidão toda, porque era uma multidão imensa, então ele foi diretamente falar com Deus. Diante de um problema, eu imagino o desespero daquele povo e Moisés indo falar com Deus. Em meio àquela situação, Moisés não indo conversar com o povo. O que a gente faz hoje? Quando acontece algo, o que a gente faz hoje? A gente começa a conversar com alguém, às vezes um parente, às vezes é com o cônjuge, quando aparece um problema muito grande, e quando às vezes um problema no casamento, aí uma pessoa liga para outra, aí começa a conversar. Quando é para pedir oração, é a coisa mais certa, porque é direcionado a Deus, é pedindo para Deus, porque a intercessão ela é muito forte. Moisés intercedeu por aquele povo inteiro. Moisés era o líder porque Deus o escolheu, capacitou, porque quando Deus entrega uma obra na mão de alguém, é porque ele capacita. Aquela pessoa, às vezes, Moisés, ele tinha problemas com a fala, mas Deus colocou o irmão de Moisés para falar por ele. Mas o coração de Moisés agradou tanto a Deus, e Deus sabia que ele tinha um amor puro, porque Moisés já tinha largado a mordomia dele por causa do povo, que Moisés foi criado pela filha do faraó, e ele largou toda aquela vida boa, vamos dizer assim, que ele tinha, porque ele soube das raízes dele, ele sabia que ele fazia parte dos israelitas, e ele quis salvar o povo dele. E Deus usou Moisés, porque desde quando Moisés nasceu, tinha um propósito já na vida de Moisés, que Moisés foi jogado no rio, numa cestinha, colocaram o nome daquela cestinha de Moisés, e enfim, ele cresceu com aquele coração bom, com vontade de ajudar, com vontade de cuidar de pessoas, e olha, Deus confiou aquele povo todo a ele, porque ele sabia do coração de Moisés. E ele sabia que Moisés, imagina se Moisés dissesse, não, por favor, não me mate, porque eu fui criado com a filha do faraó.
Você já pensou naquela hora que o exército tinha avançado, que estava chegando perto e tinha um mar na frente, e ele ficasse desesperado e ele pensasse em salvar a vida dele? O que seria daquele povo? Deus escolheu Moisés porque ele sabia que Moisés ia procurar a Deus, não ia procurar outro homem, não ia recorrer àqueles homens. Quantas pessoas tinham ali junto com Moisés, quantos homens tinham ali, e Moisés não foi pedir conselho a nenhum. Moisés foi diretamente a Deus, a quem resolve, a quem abre o mar, a quem, quando ultrapassa o entendimento humano, quando não tem o que a gente fazer, temos que procurar a Deus. Mas só que Moisés já conversava com Deus antes. Moisés não começou a ser amigo de Deus na hora que estava na frente do mar. Moisés já confiava em Deus, Moisés já se aconselhava com Deus. E Deus usou Moisés por causa disso. Então nós não podemos deixar para procurar Deus só no momento da gravidade da situação. Temos que começar uma intimidade com o Senhor e ser forte, firme e forte. Porque quem age é Deus, não somos nós. Se você tem um superior no seu trabalho, você tem um trabalho, ele entrega nas suas mãos. Aí você fala, esse trabalho eu sei fazer, eu sou capacitado, esse eu posso fazer. Mas a partir daqui, eu não conheço essa outra área. É o meu superior que conhece. Eu não tenho acesso a essa área. Aí você vai se preocupar quando você entrega para ele, olha, agora é a parte do Senhor. É o Senhor, o seu chefe ou sua chefe. Aí você fala, olha senhora, agora é a parte da senhora, a minha eu já fiz. Você sabe que fez o seu trabalho bem feito. Você entrega na mão dela, na mão do seu chefe, e você fala, eu agora fico em paz, porque eu fiz minha parte e agora meu chefe é capacitado e ele trabalha muito bem, ele é capacitado na área dele e ele vai fazer a parte dele. Então, você fica preocupado com a parte que ele vai fazer ou ela vai fazer? Claro que não. Você fica em paz, porque o que competia a você, você fez. Então, somos com Deus, temos que ser assim. Nós fazemos a nossa parte até onde dá. E quando não dá, que tem um mar à frente, quem é que vai abrir o mar para o povo passar? É Moisés? Não. Deus deu a ordem para Moisés, ele só falou, levanta a mão e o mar vai se abrir. Mas quem abriu o mar foi Deus, quem deu ordem para o mar foi Deus. Moisés só foi um instrumento na mão de Deus. Então, temos que confiar em Deus. Não podemos sair correndo. Eu sei que não é fácil. Eu sei, mas nós temos que adquirir esta confiança. Deus me trouxe até aqui para falar para os seus filhos. Eu sou com você. Coloque sua confiança em mim. Faça a sua parte. Faça bem a sua parte. Faça a sua parte direito. Confie em mim. Eu estou caminhando com você. De verdade, você não está sozinho, você não está sozinha. Mas a sua confiança não tem que ser em homens. Não tem que ser em pessoas. Tem que ser em mim, diz o Senhor. Moisés não confiou naqueles homens. Aqueles homens confiaram em Moisés. Por que aqueles homens confiaram em Moisés? No Deus de Moisés. Por que confiaram? Porque eles viam que Moisés, tudo que Moisés conversava com Deus, Deus resolvia para o povo. Moisés era um intermediário. Moisés foi usado por Deus. Então, se você passa por alguma situação e você precisa de um socorro, vá direto a Deus.
Se você precisa de ajuda em oração, peça ajuda. Peça ajuda em oração, mas procure as pessoas certas. Pessoa que intercede, que conversa com Deus, que conhece a palavra de Deus. E você conhece a pessoa pelas palavras, pelas ações dela. Lembra, se você não escutou ainda as nossas orações e você ainda não escutou a palavra de Deus, se uma pessoa, ela amaldiçoa, mesmo que ela seja de oração, e ela amaldiçoa a vida de outra, diz na palavra do Senhor, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Temos que abençoar, porque da mesma água, da mesma fonte, não sai água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então você comece a prestar atenção. Se uma pessoa, ela fala, que ela ora, que ela tem uma vida, eu não estou julgando ninguém, eu estou pedindo a Deus que nos dê discernimento espiritual. Olhe e tenha cuidado com o que você faz com as coisas de Deus, com o que fazemos. Temos que ter muito respeito, porque todo o povo ficou assustado. Eles tiveram o temor do Senhor. Imagine Deus fazer o mar se abrir na sua frente para você passar. Você precisa mesmo que Deus abra o mar para você crer nele? Temos que crer sem ver. O mar fica lá, quieto no canto dele. Vê se você dá ordem ao mar e ele te obedece. Vê qual é o homem nesta terra que dá ordem ao mar e ele obedece. Ele obedece a Deus. Ele obedece ao Filho de Deus. Jesus falou para o mar: acalma-te. E parou, acalmou a tempestade. E o mar obedeceu a Jesus. A gente precisa mesmo ver para a gente crer a palavra de Deus. A gente tem que crer na palavra do Senhor. E tudo que está escrito na Bíblia é o que aconteceu. Vamos crer. Se você crer sem ver, você verá os milagres do Senhor na sua vida. Você não precisa ficar tremendo. Você não precisa ficar com medo como as pessoas falam, do faraó, do exército do faraó, quando se tem problemas grandes, gigantes atrás, e você fala, e agora? Olha, Davi, ele não falou, olha, eu vou te matar, eu tenho força, e com a minha força eu vou te matar. Olha o que Davi falou. O gigante era um gigante de verdade, não era um homem grande, um homem alto, era um gigante de verdade. As pessoas ficavam pequenininhas perto dele. Imagine um jovem como Davi. Aí Davi falou para ele, o gigante estava rindo de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não falou assim, você me desafiou e eu vou te matar, porque eu sou forte. Não, ele falou, eu vou
Porém, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele colocou Deus na frente. Ele não se colocou. Ele falou: olha aqui, ó, Deus vai na minha frente. Deus está aqui. Você desafiou a Deus, você não desafiou a mim. Então, ele falou: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele falou que Deus ia entregar o gigante nas mãos dele. Eu matarei e cortarei sua cabeça. Aí ele fala em seguida: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então é com Deus que devemos falar. É com Deus que devemos pedir conselhos, com o Espírito Santo. Quando Jesus foi embora, antes de ir embora, ele falou para os discípulos: eu vou embora, mas eu deixarei o meu Espírito. Veio o Espírito Santo, que será o ajudador, o aconselhador, e ele fará tudo junto com vocês. Ele habitará dentro de vocês. Veja como é poderoso. Não somos sós, não estamos sozinhos aqui. Não somos meras pessoas largadas num mundo difícil, complicado, cheio de coisas ruins. Não é isso. Não estamos sós. Isso é mentira do inimigo. Nós temos um Deus que é um Pai amoroso, que não largou os seus filhos. Ele está conosco. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Peça conselho, peça ajuda ao Espírito Santo em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus. Porque foi o que Jesus falou. Aquele que falou para o mar se acalmar e para a tempestade parar, e o vento e o mar obedeceu. Ele falou: tudo o que pedirdes em meu nome lhe será concedido. Então, por que temer? Por que se esconder? Por que parar de sonhar? Por que parar de acreditar que você é filho, filha de Deus? Você tem um poder dentro de você que é do Espírito Santo. Agrada a Deus, faz as coisas certas, fala: Pai, faz morada dentro de mim. Davi vivia lá largado, escondido, cuidando das ovelhas. Ninguém dava nada por Davi. A família dele não dava nada por ele. O pai, os irmãos, ninguém dava nada. Todos ficaram rindo quando aquele menino, aquele jovem se apresentou para derrotar aquele gigante. Todos ficaram rindo dele. Só que Davi não foi sozinho. Davi colocou Deus na frente dele. Coloca Deus na tua frente. Parece assim uma coisa tão repetitiva, mas é muito poderoso, porque o nosso Pai, ele é poderoso. Imagina se eu na frente de um homem, às vezes a gente já fica com medo, já começa a tremer. Se alguém que é forte fala: o que você quer falar? Fale alto, aqui não. Já pensou alguém forte chegar na sua frente e dizer assim: se você falar mais alto, olha que eu te pego? A vontade que dá é de quê? De correr, né? Porque dá medo, dá receio. Mas olha o que Davi fez. Era um gigante e ele se apresentou, e ele foi com o quê? Com uma pedra, com as pedrinhas que ele pegou. Porque ele sabia, ele falou: não sou eu, é Deus que vai me entregar você. Então é Deus que vai entregar aqueles que te odeiam.
vai sair do teu caminho. Aquele problema que é um gigante, Deus vai resolver a situação para você. Não é você que vai resolver. É Deus que vai resolver. Então vamos ser fortes e corajosos e confiar que temos um Deus, porque Ele é o pai de Davi, Ele é o pai de Moisés e Ele é nosso pai. Ele é o mesmo de ontem, é o de hoje, é o de amanhã, e temos que passar isso para os nossos filhos, netos e para todo aquele que quer receber Ele dentro do seu coração. Vem, Jesus, abre os nossos caminhos, intercede por nós junto ao Pai. Te entregamos tudo aquilo que é grande demais para a gente. Um problema de saúde, um problema no casamento, um problema na visão. Deus está mostrando pessoas com problema na visão e pedindo a tua ajuda, pedindo solução. Pai, em nome de Jesus, vem com teu amor e poder. Abre a visão no mundo espiritual e no mundo natural. Pessoas que precisam fazer cirurgias, pessoas que precisam fazer tratamentos psicológicos, Pai. Tanta gente com problemas emocionais, tanta gente com problemas financeiros, problemas familiares, desavenças nos casamentos, com filhos. Pai, em nome de Jesus, te entregamos. Nós fazemos a nossa parte e sabemos que o que não vemos e o que não podemos resolver está em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E nós não vamos voltar atrás, nós vamos avançar, nós não vamos temer, nós não vamos perecer, porque temos um Pai em quem confiamos. És o Deus Todo-Poderoso e mostramos para todo gigante e aqueles inimigos que perseguem, aqueles perseguidores, como era o exército de Faraó, que está nas mãos do Senhor. Não vai haver mais perseguição, não haverá mais perseguição, nem de gigante, nem de Faraó, porque quem luta as nossas batalhas é um Deus Todo-Poderoso e Ele é nosso Pai, e Ele vai aparecer. No momento mais difícil de resolver, Ele vai na nossa frente, Ele luta as nossas batalhas e Ele não perde nenhuma batalha. Está entregue, Senhor, as minhas batalhas, da minha família, as batalhas de todo aquele que escuta esta oração, Pai. Seja ela qual for, nós te entregamos, fazemos a nossa parte e não batemos em retirada, porque viemos em nome do Senhor Jesus. Esse nome poderoso, nome sobre todo nome, e que confiamos em nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te entrego, Pai. Tudo que não podemos resolver está em tuas mãos. Para a tua glória, Pai, vem com curas, milagres, prodígios, solução, Pai, e cai por terra toda perseguição. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço para a tua glória, Pai. Amém.